É uma questão de registro histórico que Jesus realmente morreu, seu corpo foi colocado em uma tumba, e 3 dias depois, seu corpo havia desaparecido. Iremos quebrar afirmações céticas judaico-ateístas contra a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, teoria do desmaio. Esta teoria tem a afirmar que Jesus forjou a própria morte. Porém, ela contém graves erros. Jesus foi espancado, torturado, humilhado, foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, foi crucificado, e por último, foi ferido no tórax por uma lança, depois de já ter morrido, quando entregou o espírito. Isso foi causado por exaustão, por isso sangue e água saíram dele. Jesus não poderia ter sobrevivido. Se tivesse sobrevivido, não seria capaz de convencer seus discípulos, que duvidavam de sua ressurreição, que havia ressuscitado. E se os soldados romanos deixassem o prisioneiro vivo, ou escapasse, eles mesmos eram mortos. Segundo, teoria da conspiração. De acordo com essa teoria, os discípulos fingiram a ressurreição, e roubaram o corpo de Cristo. Com isso, seria a maior farsa da história. No entanto, essa teoria enfrenta objeções esmagadoras. Os judeus não têm um conceito de um Messias morto por seus inimigos, muito menos ressuscitado. Para os judeus, a ressurreição é um evento geral no fim dos tempos, e portanto, não tem conexão com o Messias. Essa teoria fracassa ao abordar a óbvia sinceridade dos discípulos. Pessoas não morrem voluntariamente por algo que sabem que é mentira. Por que morreriam em nome de alguém que até eles mesmos questionavam? Tomé e Tiago só acreditaram vendo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a nossa fé. Como Paulo nos diz, o cristianismo depende da ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Pedro já desafia os céticos que ele mesmo viu Cristo ressuscitado, e que ela não é um mito. 2 Pedro 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Terceiro, corpo descolocado. Talvez José de Arimateia teria colocado temporariamente o corpo de Jesus em uma tumba, depois mudou-o e colocou-o num cemitério. Então os discípulos foram até a tumba e acreditavam que ele havia ressuscitado. Porém essa teoria é outra fracassada. Leis judaicas proibiam mover cadáveres depois que ele era sepultado, exceto no túmulo da família. Além disso, o cemitério dos criminosos eram localizados próximo ao local de enterro, para que o enterro não teria problema. Além do mais, se os discípulos proclamassem a ressurreição, José de Arimateia teria corrigido-os. 4. Teoria da alucinação. Os discípulos na verdade não viram Jesus, apenas imaginaram que ele estava entre eles. Mais uma vez esta teoria fracassa. Jesus não apareceu só uma vez, mas várias vezes, não em um só lugar, mas em vários lugares, não apenas a uma pessoa, mas a várias pessoas. Jesus apareceu não apenas a seus discípulos, mas a grupos de pessoas, não apenas para crentes, mas para incrédulos, além de pessoas que nem discípulos seus eram. Não há casos psicológicos sobre alucinações comparáveis a essas. Se fosse, seria maior do que a ressurreição. Segundo, alucinações de Jesus teriam levado os discípulos crescem no máximo que ele havia sido transportado ao céu, não ressuscitado, em contradição às suas crenças judaicas. Além disso, no mundo antigo, as visões do falecido não eram evidências de que a pessoa estava viva, mas sim, no mundo dos mortos. Finalmente, essa teoria não explica nem o túmulo vazio. Se juntarmos as duas, ela fica irracional. A maior evidência que temos para a ressurreição de Jesus Cristo é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A inscrição de Nazaré é datada da primeira metade do século I, 41 depois de Cristo, e é compatível com Mateus 28, 13, 15, que mostra que os judeus afirmavam que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Outra prova é que o testemunho flaviano, onde Flávio Jósefo narra o que ele ouviu falar da ressurreição de Jesus. Assim como Tácito, Luciano de Samosata, Suetônio e Plínio que fora da Bíblia falam da crença primitiva dos cristãos. A primeira menção da ressurreição de Jesus está nas Epístolas Paulinas.
A mais antiga delas é 1 Tessalonicenses, cuja data é de 48 ou 50 depois de Cristo, são quase 17 anos após o ocorrido. Um tempo curtíssimo se a ressurreição fosse um mito. Como a epopeia de Gilgamesh, que demorou 1000 anos para terminar. A Epístola aos Tessalonicenses é 10 mais nova que a inscrição de Nazaré. O Talmud e o Toledot Yeshu evidenciam a morte de Jesus Cristo e o túmulo vazio, e eles afirmam que os cristãos haviam roubado o corpo de Jesus, assim como em Mateus. Podemos ver que quando Pedro viu o sudário deixado para trás, ele creu. Não é à toa que deu a vida pelo Evangelho e morreu perante Roma, crucificado de ponta cabeça. Finalmente, vemos que Jesus Cristo provou ser quem ele é.